Beijo a nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para acalmar o nosso coração, reze assim comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amados irmãos, é mais uma alegria estar com vocês nessa noite mariana, que o Senhor e vossa Santíssima Mãe preparou para cada um de nós. É uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus. E para isso eu convido vocês a abrir a palavra de Deus, você que está com ela em mão, abrir no livro de Filipenses, das cartas de São Paulo a Filipenses, no capítulo 1, versículo 27 ao 29. Eu vou fazer uma primeira leitura do texto que nós vamos refletir e na sequência nós vamos fazer a reflexão sobre alguns versículos. O título traz apelo à constância e diz assim a palavra de Deus: cumpre somente que vos mostreis em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo. Quer eu vá ter convosco, quer permaneça ausente, desejo ouvir que estáis firmes em um só espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho. Sem vos deixardes intimidar em nada pelos vossos adversários. Isto para eles é motivo de perdição, para vós outros de salvação. E é a vontade de Deus, porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por Ele sofrer. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, nós temos vivido de um modo geral, mas de um modo especial dentro da própria igreja, uma confusão que muitas vezes a gente fica sem entender, fica perdido, sem saber quem está certo, quem está errado, se tem sentido aquilo que temos lido, aquilo que temos ouvido. Muitas vezes ficamos perdidos diante de algumas situações assim um tanto quanto embaraçosas. Mas na verdade, nós não teríamos motivo nenhum para ficar embaraçados diante de algumas pregações, de algumas reflexões que temos visto, lido ou ouvido, né? Porque, na verdade, toda essa confusão que às vezes nós não conseguimos entender é por causa da falta de conhecimento da nossa parte. Por isso nós vemos batendo, numa mesma tecla. A comunidade Mãe de Misericórdia vem sempre orientando para que você estude o catecismo da igreja. Pelo menos o catecismo da igreja, aquele que se diz católico tem a obrigação de saber, para que não seja ludibriado por vãos discursos. Nós vamos começar aqui no versículo 1, que diz assim: cumpre somente que vos mostreis em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo. Ou seja, basta que você tenha tal procedimento
tal comportamento para que sejais dignos do Evangelho de Cristo. A palavra, ela acentua bem o Evangelho de Cristo, porque temos visto, né, a falsificação. Não temos visto muitos evangelhos, temos visto muitas falsificação do Evangelho de Jesus. Muita falsificação. Mas Jesus fala que para que nós sejamos dignos desse Evangelho, basta que tenhamos um proceder. E o que é esse proceder? É o meu comportamento diante das pessoas, diante das situações. É o meu proceder no modo de eu vestir, de eu falar, de eu andar. Por quê? Eu preciso ter uma conduta condizente com aquilo que o Evangelho me propõe a viver. A minha vida precisa ser a palavra viva de Deus no meu proceder, a minha conduta de vida. O Evangelho de Jesus precisa ser lido pelas pessoas através da minha vida. Não só diante das pessoas, mas também diante das coisas. E as pessoas vão ver, através de você, o Evangelho, que é a palavra de Deus encarnada, porque Jesus é a palavra viva de Deus. Ele é a palavra encarnada, Ele é o verbo de Deus. Então a palavra, ela é uma pessoa. E eu tenho que me fazer digno dessa pessoa que é Jesus. E eu começo a demonstrar essa dignidade com o Evangelho de Jesus através do meu comportamento, das minhas atitudes, das minhas palavras, do meu vestir, principalmente no ambiente religioso, dentro dos templos sagrados da igreja. Eu tenho que começar a me policiar. E Jesus continua dizendo: quer eu vá ter convosco, quer permaneça ausente, desejo ouvir que estáis firmes em um só espírito. Será que o povo de Deus está verdadeiramente unido no mesmo espírito? Será que não tem ninguém dentro da igreja implantando a confusão? Será que estamos verdadeiramente unidos num mesmo espírito? Olha só que ele fala: que estáis firmes em um só espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho. Será que nós temos lutado pela fé do Evangelho de Jesus Cristo? Será que temos uma fé autêntica, fundamentada no Evangelho, fundamentada na verdade que é Jesus? Será que nós estamos unanimemente vivendo essa fé, lutando para defender essa fé, ou temos nos calado, estamos sendo omissos diante de tanta coisa que tem pregado, tem anunciado como verdadeiro, mas na verdade é uma falsificação do Evangelho. Qual é o seu proceder em defesa da fé? Aí que está, olha, o proceder em defesa da fé. Já está exigindo aqui o proceder. Quando anuncia uma falsa verdade, isso parece soar estranho, mas é uma falsa verdade, porque as palavras são bonitas, mas o conteúdo é maléfico.
e usam as mesmas palavras que Jesus usa no seu evangelho, nos seus ensinamentos, mas com um novo teor, com um novo conteúdo, e esse conteúdo é maléfico e tem enganado muitas pessoas. Por isso a necessidade de se instruir na doutrina católica. E eu falo de um modo especial para os católicos. Falo também para todos os cristãos, mas de um modo especialíssimo para os católicos. Temos visto católicos, aqueles que se dizem católicos, defendendo ideologias demoníacas, com o impacto de uma palavra poderosa, uma palavra que tem um impacto no nosso coração, na nossa alma, sob o pretexto da inclusão social. A inclusão social, ela é necessária. Ela é benéfica. Mas quando a inclusão, essa pseudo-inclusão, é para a aceitação do pecado. Muda as palavras, né? Dizendo que a inclusão, temos que incluir, temos que abraçar, temos que acolher. Sim, mas com o verdadeiro significado, com o verdadeiro conteúdo do Evangelho. Hoje, se vou dar um exemplo, fala-se do poliamor. Isso é demoníaco. Isso é satânico. E há quem defende porque o importante é que você encontre a felicidade, não importa em que ou em quem. O importante é que o que você está fazendo te traz felicidade. Se aquilo que você está fazendo te realiza como pessoa, porque Jesus quer te ver feliz. Jesus não quer seus filhos tristes. Esse é o novo conteúdo. É o conteúdo que vai levar muitos para o inferno. Porque Jesus é amor. Jesus quer te ver feliz. Jesus não vai te condenar porque você está em busca da sua felicidade. E muitos são aqueles que defendem essas ideologias. A erotização das nossas crianças nas escolas. Aí eu não defendo isso, mas se omite, se cala. Quando ouve, quando vê, toma conhecimento de uma reportagem sobre isso, se cala. É incapaz de fazer um comentário naquela publicação que é feita nas redes sociais. Se cala, se omite. Porque talvez foi um amigo que postou, talvez foi até um sacerdote que postou. Você peca pela sua omissão, meus irmãos. É hora de nós despertarmos desse sono maligno do qual nós estamos mergulhados, vendo as coisas desgraçadas acontecendo com nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, e nós nos calamos diante de tal coisa. A omissão é o pior dos pecados. Nós temos nos omitido, porque nós não temos defendido a fé do Evangelho de Jesus. Não é a fé do Evangelho do padre, do bispo, não. Você tem que defender a fé e a verdade do Evangelho de Jesus. Por isso você precisa ter conhecimento do Evangelho, você precisa ter conhecimento do catecismo da Igreja Católica, no mínimo, para que você saiba o que defender e quando e como defender. Não é faltando com a caridade, não é faltando com respeito, não é isso, não estou dizendo isso. Mas combater e defender com a verdade de Jesus. Se colocar
como verdadeiro guardião do Evangelho. Não permitir que o Evangelho seja deturbado, seja falsificado, adulterado e transmitido como se fosse uma verdade absoluta. Tem pessoas defendendo ideologias partidárias e sabendo que essas ideologias partidárias é contrária à doutrina da Igreja Católica. Isso é uma vergonha para você que se diz que é católico e ainda defende essas ideologias satânicas. É um absurdo ver nas redes sociais católicos, seminaristas, defendendo a inclusão LGBT e mais não sei o quê. É um absurdo. Não temos que odiar essas pessoas, não temos. Amá-las verdadeiramente como Cristo nos amou e se entregou na cruz por cada um de nós. Mas defender o pecado, defender o erro, mas o problema, sabe o que é? É que tem nos calado. Porque hoje quem prega a verdade, quem fala a verdade, está sendo intimado pela justiça para pedir perdão, para pedir desculpa, e ainda dizer, não foi bem isso que eu queria dizer, me desculpa se eu te ofendi. E com medo disso, a gente se omite, a gente se cala. Muitas vezes a nossa vida está atrapalhada, porque nós sabemos da verdade e nos omitimos diante dela. É por isso, e nós estamos permitindo que a confusão doutrinária seja espalhada na igreja. A mentira está tomando o lugar da verdade dentro da própria igreja, com a nossa permissão, porque quando eu me omito, eu permito. Eu sou conivente com aquilo. Nós estamos vendo a igreja de Cristo, que verdadeiramente acolhe os seus filhos, caminhando por um caminho muito perigoso. E infelizmente, as nossas autoridades eclesiais não estão se dando conta dessa situação. E muitos a defendem. Muitos leigos a defendem também. Estamos aí numa iminência de uma aprovação, já foi aprovado pelo Senado, falta passar pela Câmara. A aprovação do passaporte sanitário. Porque se isso for aprovado, vão exigir de você, não é apenas para entrar no supermercado e na farmácia, para comprar um medicamento para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido. Porque você, por diversas razões, não vou citar os motivos, por diversas razões, muitos não querem tomar essa vacina. Muitos não querem. Por diversos motivos. Mas aquele que optar por não tomar, ele será excluído até pela própria igreja. Porque o sacerdote vai ser obrigado, por lei, a pedir o passaporte para que você possa participar da Santa Missa, do santo sacrifício do corpo e sangue de Jesus. Mas tem tanta gente que acha bonito e elegante, que está doido para aprovação, para poder andar com o passaporte no bolso. Como se isso fosse algo maravilhoso. Isso vai criar uma nova raça entre nós. A raça dos vacinados e dos não vacinados. E quando se tem uma movimentação contra isso, tem lá sacerdotes, leigos, defendendo. Parece que a mente, o entendimento, a sabedoria foi bloqueada por uma força superior que não consegue ver o mal que isso vai trazer para a sociedade, o mal que isso vai trazer para a humanidade e de um modo especial para os cristãos. Nós vamos ser impedidos
de participar do santo sacrifício da missa. Já tem sacerdotes impedidos em algumas paróquias de celebrar o santo sacrifício. E ainda nem é lei. E não é lei. E já está isso, com palavras doces, né? Aonde nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar se nós não defendemos aquilo que nós acreditamos? Leigos defendendo ideologias partidárias e deixando a defesa do evangelho de lado. São capazes de gritar, esbravejar. São capazes de denunciar um irmão da fé para defender ideologias partidárias. Mas são incapazes de defender a verdade de Jesus. Não é a verdade do irmão, não é a verdade do padre nem do bispo, é a verdade de Jesus, é a verdade de um Deus que morreu por você. E você se omite diante de tudo isso. E continua. Isto. Vou voltar um pouquinho. Quer eu vá ter convosco, quer eu permaneça ausente, desejo ouvir que estáis firmes em um só espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho, sem vos deixardes intimidar em nada pelos vossos adversários. Essas ideologias estão fazendo de nós, cristãos católicos, virarmos adversários um do outro, dentro da igreja. Nós estamos deixando de ser irmãos na fé, para ser adversários, lutando um contra os outros, acusando, denunciando, debochando. E essa nova ordem mundial, ela está alcançando os seus objetivos entre nós. Mas nós precisamos acordar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Só é necessário que eu esteja aberto à verdade e procurar conhecê-la. Até hoje eu defendi isso porque eu não conhecia, então procure conhecer. Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência, entendimento. Tem o catecismo da igreja, para você ver se aquilo que você está defendendo é coerente com a fé que você diz professar. As ideologias estão fazendo de nós, irmãos, inimigos uns dos outros. E por causa disso, a confusão tem se espalhado dentro do leito da igreja. Não só entre os leigos, mas também entre os sacerdotes. Entre os sacerdotes. Aqueles que proclamam a verdade nos altares, muitas vezes são chamados a atenção. Você está pregando o evangelho muito pesado. É, o evangelho de Jesus é pesado para os fracos. Realmente, o evangelho de Jesus é um desafio, mas precisa ter coragem, valentia para viver esse desafio do evangelho. Não é fácil. E eu sei o quanto é difícil, o quanto eu tenho lutado tentando viver o evangelho de Jesus. E sei também o quanto eu tenho caído. O quanto eu tenho caído. Por causa das minhas misérias e dos meus pecados. Mas eu luto contra mim. Eu luto contra minhas concupiscências, contra as minhas misérias. Peço perdão a Deus. E levanto e tento de novo. Mas eu estou lutando.
E diz assim a palavra: isto para eles é motivo de perdição, para vós outros de salvação. E é a vontade de Deus, porque a vós vos é dado não somente crer no Evangelho. Olha só, a vós, né? Porque a vós vos é dado não somente crer no Evangelho, somente crer em Cristo, somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. Está vendo como que o Evangelho é difícil de ser vivido? E muita gente não quer. Não quer. Porque é difícil. É pesado demais a palavra de Deus para mim. Aí começa dando um jeitinho no Evangelho. Começa a camuflar a verdade de Cristo e colocando as suas verdades de acordo com seus interesses. Pois eu te digo, meus amados, eu preciso me moldar ao Evangelho e não moldar o Evangelho ao meu estilo de vida. Não. É o inverso. Isso se chama conversão. Eu preciso me converter para que a minha vida seja digna do Evangelho de Cristo. É eu que preciso mudar. É eu que tenho que me moldar, me transformar, para que eu me encaixe no Evangelho. E não transformar, camuflar, falsificar o Evangelho para que ele encaixe na minha vida, no meu modo de viver. Olha só, não basta crer em Jesus, não basta crer em Cristo, é necessário que sofra por Ele. E isso, sofrer por Jesus, é uma graça. Por mais que você pense que não, mas é uma graça. Porque quando começam a te perseguir, é sinal que você está anunciando, ou no mínimo vivendo a verdade de Cristo. E isso incomoda. E isso traz, né, um certo desconforto para os outros que estão do seu lado. Porque isso que você está vivendo, para eles é uma maldição, mas para você é salvação. Você está sendo perseguido porque você tem combatido as agressões ao Evangelho de Jesus. Você tem sido boicotado no seu ministério. Isso é graça. E eu te falo isso com convicção, para que você tire dessa perseguição cada vez mais a força necessária para combater as heresias, para combater as inverdades que são anunciadas, para lutar em favor das nossas crianças, dos nossos jovens. Sobretudo, lutar por Cristo, para que Ele permaneça autêntico nas nossas vidas, nas vidas de cada um. É difícil viver uma perseguição, é sim difícil, não é fácil, mas veja isso como uma graça, porque nem todos suportam a perseguição. E a você, amados irmãos, que muitas vezes defendeu ideologias partidárias, socialistas, comunistas, repense nas suas atitudes. Se as suas atitudes em defender esse sistema socialista e comunista é digno do Evangelho de Cristo, porque a doutrina católica condena tudo isso. Mesmo sabendo que a igreja condena, as pessoas publicam que a igreja condena o socialismo e o comunismo, ainda tem cristãos católicos defendendo tais partidos, sabendo que isso traz miséria para o povo,
Que o socialismo quer uma igreja sem Deus, onde a divindade da igreja, do socialismo e do comunismo é o próprio homem. Ele deixa de ser criatura para ser Deus da tua vida. Não é possível que nos dias de hoje alguém possa defender isso, possa defender com todo descaramento esse tipo de sistema. Eu quero ler aqui duas passagens, que já está chegando, o meu tempo já está escasso. Duas passagens bíblicas. Ainda na carta de São Paulo aos Gálatas. Eu não sei como que uma pessoa possa ter conhecimento dessa verdade e continuar defendendo essas heresias. Diz assim, olha só, o que São Paulo fala? Estou admirado, está lá em Gálatas 1, a partir do versículo 6. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Olha só. Eu estou achando que São Paulo está pregando isso ali na esquina agora, de tão atual que é. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo, abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, que seja excomungado. Parece que São Paulo, né, escreveu isso aqui ontem, de tão verdadeiro e atual. É o que está acontecendo dentro da igreja. E as pessoas leem isso aqui, mas, né, camufla, falsifica e prega de outro jeito. Não tem jeito de ser mais claro. A outra passagem está em Apocalipse 22, versículo 18, que diz assim. Agora vai falar sobre a falsificação que você tem feito com o evangelho. Diz assim: eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita neste livro. Essas duas passagens, uma dita por São Paulo na unção do Espírito Santo de Deus, e a outra descrita por São João, na mesma unção do mesmo Espírito. Se após ter conhecimento dessas duas palavras, você continuar anunciando esse evangelho falsificado, adulterado, camuflado como uma verdade de Cristo, eu não sei o que será de ti. Só Deus na sua infinita misericórdia. E eu termino a minha reflexão com o versículo 20 e 21 de Apocalipse. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja